Tanto caminho antigo que o índio picava, é sentimento longínquo quando eu piso me culpava. É sentimento longínquo quando eu piso me culpava. Meu amor me olhou sorrindo, toda formosa, porque lhe dei uma flor que roubei na graciosa. Porque lhe dei uma flor que roubei na graciosa. Mas às vezes me comove um passado que eu não vi. As 7 quedas correndo e as missões Guarani. As 7 quedas correndo e as missões Guarani. Lindos como minha pequena, gralhas azuis e tucanos. Quero coroa de penas das asas morenas de um pássaro urbano. Quero coroa de penas das asas morenas de um pássaro urbano. Minha terra tem buias, onde canto quero, quero. Tem samba, e fandango, samba, chamamé, tem pinheiro e bolero. Tem samba, e fandango, samba, chamamé, tem pinheiro e bolero. Mas às vezes me comove um agora que é tão triste. Os Guarani perseguidos de punhos erguidos mostrando que existem. Os Guarani perseguidos de punhos erguidos mostrando que existem. Então, a gente começou com uma música do Yuri, que é esse nosso companheiro da guitarra, que introduz exatamente o que a gente gostaria de dizer, né? O que existe no Paraná e a sua possibilidade ainda de, a partir dessa existência, né, a gente discutir a nossa realidade. Nessa tentativa de pensar a música no Paraná, né, eu faço uma brincadeira com vocês, né? Será que a gente consegue se lembrar de músicos paranaenses? Claro, todo mundo já recebeu o caderninho, deve ter dado uma folheada, né? Mas aqueles músicos, instrumentistas e outros que tais que fazem parte mais da grande mídia, assim, né? Será que a gente consegue lembrar de algum? Né? Música no Paraná, será que existe alguma coisa parecida com isso? Eu fiz uma seleção aí dos que são paranaenses e a gente nem sabe às vezes, né? Milionário José Rico, até caiu a bandeira da Via Campesina depois dessa. Bem na hora do Milionário José Rico. O Chitãozinho Chororó, que a gente desde a década de 80, né, teve como dupla referência aí na Chico Rei Paraná. Não são tão conhecidos, mas para quem é do interesse da música sertaneja faz parte. Taeme Thiago, olha lá. Ao vivo em Londrina, primeiro DVD deles. É a música rancheira já. Michel Teló, sem dúvida, né? E Dinho Ouro Preto. Aí a gente vai saindo do interior do Paraná, vai chegando em Curitiba, capital inicial, né? Que mais? Alexandre Nero, ator, né? Global e tudo. E a Carol Conká. Bom, evidentemente esses que são os protagonistas, vamos dizer assim, né? Evidentemente que não são esses o foco do nosso debate de hoje, né? A brincadeira é: música no Paraná existe? Bom, existe. Mas vamos tentar também pensar para além dessa indústria cultural. E aí pensando a partir da política, por que não, né? A segunda brincadeira é essa: música e política no Paraná? Difícil, né? Difícil, né? Aí, vamos cantar o hino do Paraná, então? Não, evidente que não. Está ali o hino, só para que fazendo referência, né? Do Bento Mussurunga e tal, 1903, mas numa linha mais conservadora. E querem ver uma linha mais conservadora que essa, além do hino do Paraná? Por essa vocês não iam esperar. Música que o Tião Carreiro e Pardinho gravaram em 63, Geada do Paraná, falando, evidentemente, desses fenômenos, né, climáticos que costuma acometer o campo. Passa para a próxima
para o próximo slide, eles fazem a música, na verdade, para homenagear o Ney Braga e o Nelson Marculã. Música e política. Dois senadores, né? Então seria uma linha de música e política conservadora, vamos dizer assim. Apesar de o compositor ser o Ted Vieira e o Tião Carreiro ser um revolucionário da música caipira no Brasil, né? Evidentemente também não é esse enfoque. O enfoque é o que a gente vai expressar na sequência. Eu vou tomar a seguinte linha de raciocínio. Vocês vão ver aí no material que a gente tem à disposição 4 eixos. E esses 4 eixos para pensar música e política no Paraná, a partir daquilo que eu modestamente considero sejam os principais discos da história do nosso estado. E eles existiram. E acho que todos nós deveríamos nos apropriar dessa história, né? Quais são eles? Em 1965, produzido pelo mestre Inami Custódio Pinto, Eli Camargo gravou um disco chamado Gralha Azul, onde ela recolhe a música assim chamada folclórica no Paraná, incluindo o fandango. É um disco muito bem produzido, e inclusive foi relançado na década de 2000 e merece a nossa atenção. Tempos depois, 1983, já constituído uma espécie de cenário local, né, da música paranaense, Marinho Galera e Paulo Vítola lançaram aquele que eu considero seja o maior disco que a gente tem à disposição no nosso estado, que é esse Curitiba, Cidade da Gente, que tem os 2 meninos ali no Largo da Ordem, né, que seriam exatamente o Marinho Galera e o Paulo Vítola. E eu considero que da nova produção, o disco do Hardy Guedes, Reparanar, também se coloca entre esses 3 ápices. Evidentemente que eu elegi esses 3 no sentido assim de história e política no Paraná. Então eles têm uma narrativa muito evidente. E a gente vai ouvir algumas dessas coisas hoje. E tem uma interrogação ali, porque há uma falta muito sensível na música paranaense, em termos de produção cultural, que é o samba. O samba não produziu o seu grande, digamos assim, disco. Apesar de nós termos, e vamos ver, grandes compositores. Não é, a meu entender, à toa isso. Uma questão de classe, uma questão étnico-racial na cidade, que a gente precisa também considerar. Então, a partir de cada um desses 4 discos, inclusive o não existente, 4 eixos da música e política no Paraná. Vamos começar pelo primeiro desses eixos, que é a ideia das expressões políticas da música tradicional no Paraná, né? Por música tradicional, entre o caipira e o fandango. Então aqui, a ideia é que a gente tenha o seguinte espírito para avaliar essa parte da nossa produção, né? É a de conhecer, tá? Então, esse primeiro bloco, a gente vai até tocar um pouco menos e vai ouvir um pouco mais algumas músicas, tá? Começando pelo século XIX. Não sei se vocês lembram do primeiro debate que a gente fez aqui, lá na introdução da história política no Paraná, no Brasil, né? A gente elegeu o ano de 1917 para dizer, né, de onde começaria a música popular no Brasil, por conta da gravação do samba, ou algo parecido com o samba, né, pelo telefone. Aqui na ideia de uma música popular paranaense, acho que me parece como sendo a referência mais eloquente essa figura aqui, que às vezes a gente passa na rua, né, e nem sabe de quem se trata. Brasílio Tiberê, ou Brasílio Tiberê da Cunha, foi um diplomata, falecido na Alemanha, pianista, e é o autor da primeira obra brasileira, não só paranaense, de tipo nacionalista. Acho que o Fernando até comentou isso de passagem na aula sobre o nacionalismo e música no Brasil. E ele fez a música A Sertaneja, Igor. A música sertaneja é uma das que a gente vai ouvir, evidentemente não inteira, porque ela é muito longa, mas ela, como vocês têm aí no caderninho, ela é inspirada numa música folclórica deste pianista e compositor, chamado Brasílio Tiberê, que nasceu em Paranaguá. E em Paranaguá ele ouvia, por exemplo, a música Balaio, Meu Bem Balaio, que é uma música do Sul, em geral, não só do Paraná, e fez essa composição. Vamos ver uma partezinha dela.
Se a gente fosse ouvir os 8 minutos da música, provavelmente a gente daria uma cochiladinha, né? Um relaxamento rápido. Sempre o pessoal da música popular tem um pé atrás com o pessoal da música erudita, né? Mas, enfim, ouçam essa música, vai ter uma parte que ela vai ficar bem mais folclórica, remetendo a esse balaio, meu balaio, e a sertaneja, que é o nome da música, é essa referência histórica, não só do Paraná, mas para a história da música no Brasil, né? E o tema, né, a sertaneja, também diz respeito disso, né? Uma música regional. Portanto, o início do nacionalismo é de um Parnanguara, vejam vocês. O cenário que a gente poderia traçar a partir de então, né, é da ebulição dessa música mais popular, e a gente vai ter os primeiros grandes artistas paranaenses que vão entrar num certo circuito de reprodução musical na sequência, né? Aqui, só por referência, né, Arnaldo Estrela foi quem primeiro gravou um registro no século XX da música do Brasília e Tiberê. O Arthur Moreira Lima fez um disco todo dedicado ao Brasília e Tiberê, e a Gisele Rizental fez um trabalho muito bonito, mais recente, com 2 volumes de discos também, só dedicados ao Brasília e Tiberê, para mostrar que tem uma produção aí toda significativa. Mas eu dizia que na sequência, no século XX, a gente vai ter os primeiros artistas que vão estourar. E a primeira referência que a gente vai fazer aqui é surpreendente. Estelinha Egg, uma cantora aqui do Paraná, que vai ter projeção nacional. E vejam vocês, vejam quem é o parceiro dela na música que está disponível aí no caderno. Luiz Gonzaga. Toca sanfoneiro, Igor. Toca sanfoneiro para nós aí. É uma tradição de música, né? A gente fez questão de colocar, porque se trata de uma compositora paranaense, no início, né, dessa música mais estadual, e ao mesmo tempo com uma parceria com um grande nome nacional como Luiz Gonzaga. O tema em si da música não é tão político, mas a simples presença dela aqui já faz jus a essa ideia. Essa é a sanfona do Luiz Gonzaga. Eles gravaram juntos, Estelinha Egg e Luiz Gonzaga, em 1952, num pequeno compacto, gravaram essa música. Estelinha Egg se tornou uma artista nacional da época, né, que infelizmente a nossa memória curta e a nossa também pouco impactante indústria cultural local não mais se recordam dela. Mas é essa personagem que serve para inaugurar um pouco o século XX para nós. Só que o que estourou mesmo foi na sequência, né? Aí sim, em nível nacional. Vocês já passaram ali pela rua Cruz Machado? As pessoas em geral não gostam de passar, ou gostam muito, né, de passar pela Cruz Machado, que é uma área, digamos assim, né, não tão privilegiada do centro de Curitiba, né? Não muito cristã, diria minha avó. E lá tem uma das esquinas que tem aquelas fontes, né, que escorrem da parede. E não sei se já pararam para ler, né, porque parar ali às vezes causa algum, sei lá, constrangimento, né? Mas o que está escrito nas paredes das fontes da esquina da Cruz Machado, com uma das ruas que eu não lembro qual é agora, é exatamente a música mais importante desta dupla que se tornou nacional, né? Belarmino e Gabriela, Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, né? As Mocinhas da Cidade. As Mocinhas da Cidade fez sucesso nacional, né? Foi uma coisa estrondosa. Eles são do litoral do Paraná. Mas a gente não escolheu as Mocinhas da Cidade para cantar, porque ela tem, enfim, um sentido mais bucólico. E a gente escolheu uma música chamada Passarinho Prisioneiro, feita pelo Belarmino, que o nome dele é Salvador Graciano, né? Nome
de verdade dele, com o Luiz Vieira, que é um compositor nacional, aquele que fez aquela música, acho que Paz do Meu Amor, se não me engane, foi sucesso nacional, e é uma música que muitos entendem como já uma questão de defesa ambiental, né? Tem uma metáfora por trás, né, do passarinho prisioneiro. Vamos ver o que ela diz com o nosso camarada Hélio. Num galho seco vi pousar um passarinho, aos seus filhinhos vem cantar uma canção. Um vagabundo que andava sempre em festa, corre depressa, vem armar um alçapão. O passarinho descuidado vem baixando para pegar aquele alpiste que é seu pão, e vem descendo tão alegre, tão contente, mas de repente solta um grito na prisão, e o vagabundo solta então uma gargalhada apaixonada, sem ter pena. E o pobre passarinho prisioneiro no seu poleiro nunca mais torna a cantar. Quando amanhece, ele fica tão aflito, ouvindo os gritos dos seus filhos muito além. Quer sair, mas as paredes lhe seguram. Oh, que amargura para um coração de mãe. Vai se batendo na gaiola o passarinho como louco, e pouco a pouco vai ficando depenado. Quebra as asas, vai ficando ferida, quase sem vida, cai no chão ensanguentado. Quase sem vida, ainda diz o passarinho: vem, assassino dos meus filhos, me soltar. Que Deus me deu por casa a floresta, que sempre em festa eu tive o céu para voar. Adeus, filhinhos da minha vida, pouco resta. Adeus, floresta, onde aprendi a cantar. Aquele monstro que roubou minha alegria, talvez um dia ele não torne a gargalhar. E o vagabundo corre então abrir a porta, mas ela morta não pôde voar. E o pobre passarinho prisioneiro no seu poleiro nunca mais torna a cantar. Belarmino e Gabriela, 1954, fizeram, né, então, essa gravação muito bonita, né? É uma música triste demais, com uma mensagem de fundo, mas me parece atualíssima, né? Num Brasil que assassina as suas florestas, os seus rios, os seus mares, enfim, que parece que não quer ter o seu futuro à frente, né? Então, Belarmino e Gabriela, apesar de serem típicos representantes da música sertaneja, né, daquela mais tradicional, expressaram uma mensagem. Então, nesse nosso garimpo, a gente foi tentando interpretar várias dessas músicas do Paraná, né, com este tipo de fraseado, né? Então, Estelinha Egg e Nho Belarmino e Nha Gabriela em plenos anos 50. Vamos ver mais adiante. Aqui, esse senhor simpático, que vocês vêm dando risada, falecido em 2014, é o maior, pelo menos assim considerado, né? Há quem, enfim,
tenha também feito outras pesquisas, mas ele é considerado o nosso maior folclorista. Inami Custódio Pinto, em especial, vamos dizer assim, articulador de conhecimentos sobre o fandango no Paraná. Se tornou produtor musical nos anos 50 e 60 e, por exemplo, nesse período, promoveu a gravação, como eu estava dizendo antes, desse que é um dos discos mais impressionantes dessa fase da música paranaense, que é o disco que a Eli Camargo, que é uma pesquisadora nacional, faz todo dedicado ao Paraná. E a gente já falou em algum momento aqui, né, que vários cantores, e principalmente cantoras, representavam, não, na verdade, uma profissão de cantar por entretenimento, mas antes por recolher obras e serem pesquisadoras, né? Então a gente considera que, por exemplo, né, uma bem conhecida seja Beth Carvalho, mas antes dela, Eliana Pittman, a própria Inesita Barroso, né? São essas personagens. E no caso da música do fandango no Paraná, a Eli Camargo, ali que está no outro slide, representa exatamente essa figura, né, que gravou o disco todo dedicado então à música paranaense, só que bem produzido. Diferente, por exemplo, desse disco aqui, que vocês encontram com facilidade na internet, nessas páginas onde se disponibiliza música, chamado Música Popular, dos discos Marcos Pereira. O Marcos Pereira tinha uma gravadora, vamos dizer assim, né, e fez pelo menos 16 discos dedicados às várias regiões do país. Sudeste, Norte, Nordeste e o Sul. E o do Sul tem 4 volumes, né? Tem 4 tomos, digamos assim. E o número 4 é todo dedicado ao Paraná e Santa Catarina. Então, um lado é música catarinense, o outro lado é música paranaense, os fandangos paranaenses. E eles, isso na década de 60, vão de barco até as ilhas, né, do Paraná, e o Inami é um dos que leva aqueles trombolhos, imagine, para gravar as músicas originais, equipamentos muito grandes, e isso ficou registrado nesse vinil, né? Nesse aqui, Música Popular do Sul, número 4, se vocês procurarem na internet, vão encontrar. Mas o disco da Eli Camargo, na verdade, é um disco já mais bem produzido, com uma ideia modernizada, e ela recolhe várias bois de mamão, fandangos, cantigas cantigas infantis de roda, e grava algumas músicas do Inami. Uma música típica, como até a Simone, quando deu a aula dela, falou sobre as músicas de trabalho, uma vai ter um pouco esse teor, que chama-se Barreado. E aí nós vamos ouvir o Barreado, do Inami Custódio Pinto, uma música de trabalho, no sentido do canto de trabalho, né? Como é que se faz o barreado pelos trabalhadores caiçaras paranaenses. Não é a versão do disco original, mas é uma gravação que foi feita toda esse disco Retratos Musicais foi um projeto feito em homenagem ao Inami nos anos 2000, para que ele tivesse várias de suas músicas gravadas. Nesse original da Eli Camargo, tem 2 músicas do Inami, que chamam uma Gralha Azul e outra Barreado. E nessa ele conta mais ou menos como é que se faz o barreado. Não sei se deu para ouvir nessa rapidinha, né? Eles são considerados os Vandrés do Sertão. Os Vandrés do Sertão. Duduca e Dalvan. É para rimar, né? E gravaram um disco na década de 80 chamado Espinheira. Essa música Espinheira ficou praticamente absorvida pelos movimentos sociais do campo. E, se a gente ouvir, vamos tentar ouvir ela agora na íntegra, é tradução perfeita do que a gente está vivendo hoje. Eita, espinheira danada. Vamos ver.
É isso aí. Acho que a música é mais ou menos conhecida, né? No nosso imaginário, né? Dalvan nasceu em Planaltina é vivo, o Duduca morreu. E a dupla já, portanto, não faz mais, né? O seu trabalho. E eles eram figuras assim, ó, muito engraçadas no fundo, né? Como uma parte da música sertaneja acabou assumindo, né, essa versão, né? Agora, a música, do meu ponto de vista, é a perfeita explicação do que a gente está vivendo, em especial na parte que, se Deus voltasse, o pessoal ia ter que pedir muita ajuda com a Bíblia na mão, né? Porque parece que não está gostando, Deus, do que estão fazendo em nome dele aqui, por essas bandas, né? Então, veja que a linha do raciocínio é da sertaneja do Brasil e Tiberê até a indústria cultural, até o Jean cochichava aqui, né? A letra é boa, o arranjo, né, com o tecladinho dos anos 80, para quem é da música, sempre mas fica... Os anos 80 foram cruéis. Foram cruéis, né? Mas faz parte do que a gente conhece, né? Mas, por outro lado, muito sucesso. E, do ponto de vista mais popular, é uma música que passa a mensagem. Aí, para finalizar esse bloco, veja que é um bloco meio, quase que todo ele de reprodução, né, de músicas, eu optei por colocar um bem contemporâneo. E quem vai ser o representante desse bem contemporâneo é o mestre Aurélio, né? Vamos dizer assim, fandangueiro, fabriqueiro, né, dos instrumentos musicais lá da Ilha de Valadares. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, né? Fomos juntos, o Guilherme, e lá ouvimos, por exemplo, um baile de fandango, né? O mestre Aurélio é um cara muito politizado, mas é um cara ao mesmo tempo que está lá até hoje. Ele gravou um disco chamado Amanhece, Fandango Pancada, e gravou desde músicas folclóricas, tradicionais do fandango, né, aquelas músicas de domínio público, até músicas autorais. E uma das mais representativas para essa leitura que a gente está fazendo de garimpagem da história política da música no Paraná é essa moda da Força Verde. Porque a grande questão hoje com as populações tradicionais no nosso país é justamente que existem leis para proteção ambiental, mas não para as populações que vivem protegendo o meio ambiente, né? Então, o que a gente está vendo é que quem destrói o meio ambiente não são as populações tradicionais, mas a grande indústria, como a gente está vendo, por exemplo, nessa incógnita aí, até agora, não resolvida do Nordeste, né? E aí, estão pondo a culpa nas ONGs, né? Como se elas tivessem condição de colocar 900 toneladas de óleo no mar, né? Mas aqui o mestre Aurélio vai fazer uma crítica à polícia ambiental, que proíbe com que os fabriqueiros do fandango, por exemplo, façam os seus instrumentos e tenham o seu modo de vida, né? Vamos ouvir a moda da Força Verde? É longa, mas vale a pena. Vale a pena conhecer lá o mestre Aurélio, lá na Ilha de Valadares. A Ilha de Valadares é aquela que a gente estaciona o carro em Paranaguá, na frente do mercado, e atravessa a pé uma pontezinha. Chega aqui, ali é uma região periférica de Paranaguá e tem, por exemplo, os fandangueiros, né? Exemplos de fandango na sequência, a gente poderia, e que influenciaram a música local, a gente teria vários. Eu ali selecionei só 3 dentro desse arsenal de coisas possíveis, que já são coisas mais contemporâneas. Por exemplo, a Tia Midi, que é a irmã do Lápis, a gente vai falar dele daqui a pouco, fez o grupo Meu Paraná, que é um grupo de fandango em Curitiba. Tem o grupo Viola Quebrada, né, do Oswaldo Rios, que também gravou com as famílias de Guaraqueçaba. E nós temos uma influência mais assim contemporânea, mais modernizadora, né, do grupo Fato, por exemplo, do Ulisses Galeto, e dentre outros, né, membros que tentam trazer para dentro, né, de uma música mais, vamos dizer assim, moderna, o fandango, né? Tanto é que tem
esse disco, né, o tamancalho aí, que eles usam os tamancos como se fosse um instrumento. Daí eles não necessariamente vestem os tamancos, mas usam os tamancos batendo em tablados, porque essa é a característica do fandango. Não sei se todo mundo conhece, né, mas a batida de tamancos num chão de taipa, né, das casas e das associações hoje em dia lá da região. Eu acho do que litoral do Paraná. o que falta é justamente o fandango entrar para essa contemporaneidade que a gente hoje vive em algumas outras regiões do Brasil, né? O fandango ele está ainda numa forma muito rudimentar, eu acho, como música. E ela é uma música riquíssima, tem uma capacidade assim de se desenvolver. E as pessoas reclamam que o Paraná não tem uma referência musical, que a gente não consegue, a partir do Paraná, desenvolver um trabalho que possa ganhar o Brasil. E, no entanto, a gente tem o fandango e ele fica lá restrito às ilhas e não avança, né? Não se tem esse trabalho de desenvolvimento. A gente faz um pouco essa discussão aqui no Mimesis, né, de que a música tradicional e popular ela precisa se urbanizar no sentido de ir para a cidade, né? Então o samba, o forró, o vaneirão fizeram esses movimentos, a música sertaneja em geral fez esse movimento. O fandango não, mas muito mais por um desestímulo de uma cultura local, das elites da cultura local, do que propriamente de um não desenvolvimento nas comunidades, né? Que não se permitiu que chegasse, que por exemplo subisse a Serra do Mar, né? Sim. Mas o fandango é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes potenciais que a gente tem de uma música local, típica, né? E com uma tradição muito rica, que vem dos Açores, que vem de Portugal, que vem também dos grupos indígenas que aqui estavam, e dessa mistura o fandango fez a sua história. Então esse é o primeiro bloco, né? Foi só 1 hora, daqui então mais de 4 horas a gente termina o encontro de hoje.